Fala, galera do nono ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Tudo certinho? Como é que vocês estão? O prof espera que estejam todos muito bem, certo? Levando aí da melhor maneira possível este momento chatérrimo, beleza? Galera, e aí nós vamos continuar firmes e fortes aqui estudando, né? Só lembrando que nós estamos aprendendo as orações subordinadas substantivas agora, certo? E o prof já passou isso para vocês em slides, né, com explicação. Já passei isso no quadro para vocês anotarem no caderno, né, todos os tipos de orações subordinadas substantivas. E agora, para fixar um pouco mais, nós vamos ver exemplos, né, vamos analisar exemplos de frases para ver se estamos conseguindo, né, aplicar o conteúdo que a gente aprendeu às frases, né, aos períodos. Ver se a gente consegue reconhecer, olhar, né, e ver aí as classificações das orações subordinadas substantivas. Beleza? Então, vamos lá, galera. Primeiramente, o prof fez aqui para vocês um apanhado, né, das regrinhas, das colinhas, certo? Que você precisa ter para analisar as orações subordinadas substantivas. Então, só lembrando, quando a gente vai classificar uma oração subordinada, substantiva, a gente precisa ver o que está faltando na oração principal, né? Então, você vai lá no que, geralmente, que é a conjunção, né, integrante, que começa ali a oração subordinada, então você vai lá no que, e antes do que você separa. Beleza. Aí você olha para a oração principal, né? A oração que veio antes do que. O que tiver faltando nesta oração vai definir a classificação da oração subordinada, que vai do que para frente, tá? Então você vai separar lá no que. Aí você olha para a oração principal. Se ela não apresentar sujeito, se ela não tiver sujeito, ela vai ser subjetiva, que é a primeira aí, ó. Ela não apresenta sujeito na oração principal, certo? Beleza. Ah, Digão, e se ela tiver sujeito? Aí não pode ser essa. Vamos para as outras, certo? Aí você vê que tipo de verbo que ela tem, né? É um verbo transitivo direto? É um verbo que não pede preposição? É um verbo que pede preposição, a decom para em? Né? O que é que tem ali? Né? Que tipo, é um verbo que seja de ligação, né? Ser papeficoto, aí vai ser predicativa. O que tem se tiver esse sujeito? Certo? Então, a gente precisa analisar sempre a oração principal. O que tiver faltando nela é o que vai definir a classificação da oração subordinada. Beleza? Essa oração que depende da oração principal para ter sentido. Ok? E aí o prof fez a colinha, como eu costumo chamar para vocês, aqui. Tá? Agora é a hora que você tira print, certo? Se você tiver no celular aí, você tira print desta tela, porque ela vai te ajudar a definir, tipo, você vai usando esse print aí para fazer as questões, tá? Para treinar para a prova, certo? Então, essa colinha aí que você precisa ter em mãos, ok? Digam, eu estou no computador, aperta print screen aí lá em cima, aquela teclinha lá, ó, PRTSC, lá em cima, né? Perto do insert, do delete, lá em cima, perto dos F, nananã, acha uma que está escrito assim, ó, PRTSC, que é print screen, né? Tira o print da tela. Digam, e agora, o que eu faço com esse print? Você vai lá no Paint, abre o Paint no seu computador. Né? Clica ali no cantinho, abre o Paint, coloca Ctrl+C, Ctrl+V, cola esse print lá e salva. Tá bom? Salva aí no seu computador. Vai salvar como? Coloca um nome para você lembrar como achar depois. Ok? Beleza? Ok. Tá salvo aí o print dessa tela? Então vamos ver o que está escrito nela, tá? Galera, o que é uma oração subjetiva? Quando que a oração subordinada vai ser subjetiva? Quando ela funcionar como sujeito. Digam, como é que eu sei disso? Você olha para a oração principal, para a oração que está antes do que, e vê se ela não tem sujeito. Você não consegue reconhecer nem pelo verbo de quem está falando. Digam, e aí, como é que fica mais fácil de eu reconhecer isso? Ou você vai ver que tem um verbo de ligação e um predicativo, uma qualidade, então vai estar assim, ó, é bom que alguma coisa. É legal que alguma coisa. É conveniente que alguma coisa. Tá? Se você vê que tem um verbo de ligação, ser papeficoto, ser, estar, parecer, continuar, ficar, tornar-se, e uma qualidade, e aí depois vem o que alguma coisa, então quer dizer que não tem sujeito ali. Tá? Ou então, só um verbo na terceira pessoa. Acontece. Convém. Beleza? Aí você vai perceber que só tem um verbo ali na terceira pessoa, não tem sujeito, você não consegue achar o sujeito. Beleza, não conseguir achar o sujeito na oração principal quer dizer que a outra oração funciona como sujeito. Ou seja, ela vai ser substantiva subjetiva. Ok? Beleza. Tá, Digão,
Eu vi ali, eu achei o sujeito. Nem que fosse ali no verbo, o sujeito estivesse oculto, mas eu achei o verbo, eu achei o sujeito. Ok, então vamos ver, né? Vai que ela é objetiva direta. Você vai ver que na oração principal tem o sujeito e tem um VTD. Galera, o que é um verbo transitivo direto? É aquele verbo que pede um complemento, um objeto direto, sem preposição. E aí você faz a perguntinha para o verbo, o que, certo? Se a resposta vier direto na frente, você vai perceber que aquele verbo é um VTD, então o seu complemento é um objeto direto, por isso que aquela oração vai ser objetiva direta. Tá? Então, tem sujeito e verbo transitivo direto, aquele verbinho que você pergunta o que para ele, certo? Ela falou que não sei o que lá. Né? Ele disse que não sei o que. Ok? Eu ouvi que não sei o que. Tem o sujeito, tem um verbo que você pergunta o que para ele, a oração da frente é objetiva direta. Ok? E digam, quando que vai ser objetiva indireta? Quando na oração principal, na primeira oração, antes do que, você tiver um sujeito e um verbo transitivo indireto. Digam, o que é um verbo transitivo indireto mesmo? É aquele que pede preposição. Então você vai perceber que vai ter o sujeito, vai ter um verbo e na frente vai ter de que, para que, com que, a que. Você vai ver que depois do verbo tem uma preposição a, de, com, para, em, como está aí na sua colinha. Certo? Ah, Digão, toda vez que tiver uma oração com de, que, para que, com que, vai ser objetiva indireta? Não, porque existe a de baixo, certo? Mas se toda vez que tiver de que, para que, com que antes vier um verbo, uma ação, certo? Aí vai ser objetiva indireta, ok? E a completiva nominal, galera, também vai ter sujeito, também vai ter verbo. Acontece que o complemento desse verbo já vai estar na oração principal e só depois deste complemento é que vai aparecer o que, tá? No caso, com preposição também. De que, para que, com que. Só que aí, galera, vai completar o sentido de um nome, de um substantivo, de um adjetivo, né? Ela não tinha dúvidas de que não sei o que lá. Então, esse de que está depois de dúvidas. Dúvidas não é um verbo. O verbo é o tinha dúvidas. Ok? Então, o completiva nominal vai ter ali uma oração que se inicia com preposição, adecom para em. Porém, galera, antes desse adecom para em, antes do de que, para que, do com que, vai ter um nome, um substantivo ou um adjetivo. Ok? A penúltima aí, predicativa. O que vai ter na oração principal? O sujeito e o verbo de ligação. Galera, um predicativo é uma qualidade, certo? Então, quando que essa qualidade aparece? Quando você tem um sujeito e um verbo de ligação. Ser, estar, parecer, continuar, ficar, tornar-se, né? Então, são esses que estão aí, ó, do se papeficoto. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se. Beleza? Digão, eu não consigo decorar esse se papeficoto. Escreve, meus amigos. Pega um lapisinho aí, vai embaixo assim, ó, vai aí num post-it aí, vai em algum lugar, num caderno, pelo amor de Deus, escreve se papeficoto e vai escrevendo embaixo assim, ó. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se. Faz isso numa folha grande e cola na parede do teu quarto. Adecom para em, preposições. Se papeficoto, verbos de ligação. Escreve ali os verbinhos. Vai decorando, galera. Vamos lá, força nos estudos aí. Certo? Vai que dá. Vocês conseguem, meus queridos. Beleza. Predicativo, então, vai ter um sujeito e um verbo desses aí. Tá? Você vai ver ali o sujeito e vai ver um verbo de ligação. Está faltando é predicativo. Então, a oração da frente, a partir do que ali, vai ser predicativo. Certo? E a positiva, que vocês amam, porque ela tem os dois pontos, né? Então, ela inicia-se após os dois pontos. Aí você bate o olho lá, viu que tem dois pontos, já sabe que é a positiva. Ah, Digão, não vai ter pegadinha? Vai, claro que vai. Né? Pode ser que você pegue uma questão lá cheia de dois pontos e ele pergunte qual que é a oração apositiva. Você tem de ver aquela oração que o que aparece depois dos dois pontos explica um termo que veio antes dos dois pontos, certo? Então, você vai ver ali, ó, depois dos dois pontos, tudo que apareceu ali na frente está explicando o que veio antes dos dois pontos. Tem uma palavrinha ali antes dos dois pontos que foi explicada depois. Quando você vê que o que está depois dos dois pontos explica uma palavra que veio antes, então quer dizer que sim, né, que é uma oração apositiva. Ok? Show? Então, né, vamos analisar aí, vamos ver algumas dessas
orações, né? E vamos ver se a gente consegue classificar. Eu vou comentar com vocês primeiro, vê na sua cabeça, tenta falar antes do prof clicar, tá? Antes de eu clicar na classificação, tenta você ir na sua casa se testar, né? Fala assim, é subjetiva, é objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, positiva. Tenta ver se você já entendeu aí, se já está na sua cabeça de algum modo. Beleza? Vamos lá, então. Analise os períodos e classifique as orações. Galera, já vou antecipar para vocês. Como o prof já deixou destacada em vermelho a oração subordinada, então todas as orações que estiver em preto, todas elas são orações principais, tá? Então, a oração principal é essa que vem antes do que, antes da conjunção, tá bom? Nas orações substantivas é fácil de enxergar, porque a oração principal sempre vem primeiro e a oração subordinada substantiva sempre começa na frente ali, começa no quê? Ok? Então, você sabe que todas que estão em preto, tudo que está antes do que, todas elas são orações principais. A gente vai analisar a outra, tá? A gente vai classificar a oração subordinada, beleza? A dependente aí. Ok, então vamos lá para esse primeiro aí. É preciso que cada um assuma suas responsabilidades. Ok, então a gente tem de analisar a oração que está em preto, ver o que está faltando nela, para aí a gente conseguir classificar da frente. Ok, Digão. Então vamos lá. Na oração principal aí, eu tenho é. É do verbo ser. Lembra do ser para P ficou? O que é isso? Verbo de ligação. Então eu tenho verbo de ligação. Tá, vamos ver o que mais que tem aí. E tem preciso. É preciso. Precisa é uma qualidade. Né? Uma coisa necessária, uma coisa precisa. Tá. Poxa, eu tenho verbo de ligação e eu tenho uma qualidade. O que está faltando? Eu tenho que dar a qualidade para alguma coisa, não tem? Quando a gente tem uma qualidade, a gente não tem que atribuir essa qualidade para alguma coisa, para alguém? Então, o que está faltando ali? Quase que eu falei. Eu tenho o verbo de ligação e eu tenho a qualidade. O que está faltando? O que você não consegue encontrar aí? Sujeito. Né? Você não consegue encontrar o sujeito. Não, alguma coisa é preciso. Isso aqui é preciso. Está faltando isso aqui. Está faltando alguma coisa que é preciso. Ou seja, está faltando o sujeito. Quando falta o sujeito, quando eu tenho só um verbo de ligação mais um predicativo ali na oração principal, quer dizer que a outra oração, essa oração em vermelho aí, funciona como sujeito, certo? Mas como eu não posso chamar tudo isso aí de sujeito, porque tem verbo no meio, né? Tem o assuma aí, começou com conjunção, né? Como tem verbo no meio, então o que eu posso falar? É uma oração que funciona como sujeito, que chama oração subordinada substantiva subjetiva. Fechou? Diz que sim. Sim, né? Beleza. Vamos para a próxima. Olha lá. Confesso que sua visita me surpreendeu. Opa! Tem um verbo aí na oração principal, não tem? Vocês estão vendo um verbo aí, né? Confesso. É só uma palavra, vem de confessar, né? Então, temos um verbo. Vamos ver se tem sujeito? Qual que é o sujeito aí? Confesso. Quem que pode falar isso? Eu. Então tem sujeito. Digam, mas não está escrito ali, eu confesso. Tá, gente, mas existe o sujeito oculto, que é aquele sujeito que você olha para o verbo e consegue reconhecer. A gente não consegue reconhecer o sujeito? Não é a mesma coisa que falar eu confesso? Confesso? É a mesma coisa. Ou seja, tem sujeito. Beleza, tem sujeito e tem verbo. Opa, já não é subjetiva. Esse verbo não é de ligação. Não é predicativa. Não tem preposição ali. Não tem de que, para que, com que. Então não é nem objetiva indireta, nem completiva nominal. Não tem dois pontos. Não é a positiva. Opa, o que sobrou? Que tipo de verbo é esse? Qual é a perguntinha que você faz para esse verbo aí? Confesso, quem confessa, confessa algo. Então, confesso o quê? E a resposta vem direta na frente. O que eu confesso? Que sua visita me surpreendeu. Ou seja, eu tenho um verbo ali que é transitivo direto e eu tenho o sujeito. Está faltando o quê? O objeto direto. Isso. Só que eu posso chamar essa oração de objetiva direta? Posso, né? Eu não posso chamar de objeto direto, mas eu posso chamar a oração de objetiva direta. Ela completa o sentido do verbo que veio antes. Confesso o quê? Completa o sentido do verbo e não tem preposição, não tem a de com para em, ou seja, direta a ligação. Por isso que ela é
uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, certo? Completa o sentido do VTD ali, do confesso o quê. Ok? Ok, Digones. Então vamos. Olha lá. Ele se convenceu de que tudo foi em vão. Vamos olhar para a oração principal, que está em preto aí. Ele é sujeito, convenceu é verbo. Beleza, tem sujeito e tem verbo, então não é subjetiva. Não é positiva, não tem 2 pontos, você já elimina 2. O verbo convencer não é de ligação, então não é predicativo. Já eliminei 3. Aí tem o de que ali. Opa, tem o de. Quando tem o ad com para em, não pode ser objetiva direta. Só pode ser objetiva indireta ou completiva nominal. Só pode ser uma das duas. Quando tem de que, ou é objetiva indireta ou é completiva nominal. Ok? Ok, digamos. O que eu tenho que ver para ver se é um tipo ou outro? Eu tenho de ver se o que está em vermelho aí está completando o sentido de um verbo. Convenceu é um verbo? É, do verbo convencer, certo? Ele se convenceu. Ok. Se convenceu é um verbo, está completando o sentido do verbo com preposição. Quando você tem um complemento verbal com preposição, como é que chama isso? Eu falo que a ligação deles é indireta, ou seja, o que é esse objeto aí? O que é esse complemento? É um objeto indireto, Digones. Muito bem. Se é um objeto indireto, completa o sentido do verbo com preposição, como é que eu vou chamar essa oração? Oração subordinada substantiva objetiva indireta, porque tem prep, ad com para em, antes do que. Ok? Tá entendendo? Acorda, menino. Tá entendendo? Tá? Então tá bom. Galera, ok. Próximo. Olha lá. Não existe prova conclusiva de que ele seja o culpado. E agora? Não existe prova conclusiva. Tem um de que ali. Digam, eu já sei que quando tem o de que, ou é objetiva indireta, ou é completiva nominal. Esse de que está completando o sentido de existe, ou está completando o sentido de prova conclusiva? Eu falo assim, ó, galera, existe de que ele seja? Esse de que ele seja está completando o sentido do existe? O que completa o sentido do existe é prova conclusiva. Agora, o que é esse de que ele seja culpado? Completa o sentido de quê? De prova conclusiva. E não existe prova conclusiva de quê? Você faz a perguntinha para a prova e não para o existe. Ou seja, prova é um substantivo, né? Prova conclusiva é um substantivo e um adjetivo. Se está completando o sentido de nome, completa sentido de nome. Ela é o quê? Completiva nominal, certo? Então, vocês viram aí, ó, 2 seguidas que tem o de que. Só que uma completava o sentido de convenceu, que é verbo, ou seja, é objetivo indireto. Essa aqui completa o sentido de prova conclusiva, que é nome, então é completiva nominal. Beleza? O de que só aparece nessas 2. Belezinha? Sim, digam, vamos. Olha lá. Meu desejo é que haja paz. Olhamos para a oração principal, que é a de cor preta aí. Meu desejo é. É verbo de ligação, digamos. Uhum. Tem sujeito? Tem. Meu desejo, que veio ali antes. Quando eu tenho essa ordenzinha linda aí, ó, meu desejo, sujeito, é verbo de ligação. O que está faltando? A qualidade do sujeito, não é? Quando a gente tem sujeito e verbo de ligação, falta o predicativo. Qual que é o predicativo? O que classifica, o que caracteriza, qualifica esse desejo aí? Que haja paz, certo? Essa é a característica do meu desejo. Ou seja, quando eu tenho na oração principal sujeito e verbo de ligação, ser, estar, parecer, continuar, o é um verbo de ligação sempre, tá, gente? Tá faltando o predicativo. Só que eu não posso chamar de predicativo porque tem verbo, haja. Então eu chamo de oração predicativa. Funciona como um predicativo. Tá bom? Então, é uma oração subordinada substantiva predicativa. Beleza? E esta? Minha vontade é uma só,
que você seja feliz. Digam, eu estou vendo os 2 pontos ali no meio. Ah, 2 pontos. Só tem uma que tem 2 pontos, Gigones. Qual que é que tem 2 pontos, gente? Como é que ela chama mesmo? A positiva, né, gente? Digam, mas como é que eu tenho certeza? Beleza. Minha vontade é sujeito, é verbo de ligação, uma só. Só que qual que é essa vontade? Onde é que eu sei qual que é essa vontade? É o que você seja feliz, não é? Então, quando você tem depois dos 2 pontos algo que explica uma palavra que estava na oração principal, né? Nesse caso, eu explico qual é essa vontade única aí, certo? Então, nós temos aí uma oração apositiva. Subordinada substantiva apositiva. O que veio depois dos 2 pontos explica um termo que veio anteriormente ali, no caso, a vontade. Única. Uma só. Ok? Next. Convém que você converse com seus familiares. Beleza, vou olhar lá para a oração principal, para a oração que está de cor preta ali. Ok. Convém é um verbo. Tem sujeito? Tem um sujeito para esse verbo convém aí? Tem assim, ó, alguma coisa convém? Isso aqui convém? Você consegue encontrar o sujeito? Só tem um verbo na terceira pessoa. Você consegue achar o sujeito? Se não achou o sujeito ali, o que é a oração da frente? Quando falta o sujeito na oração principal, onde é que está o sujeito? Na oração da frente. Então, ela vai ser subjetiva. Beleza? Olhou para a oração principal, não viu o sujeito, a da frente é subjetiva. Próximo. Deduzo que a encomenda ainda não chegou. Galera, o que acontece aqui? Você também tem só um verbo ali, tá vendo? É igual a oração anterior, né? Olha lá para a oração anterior. Convém que. Só tem um verbo. Aqui também. Deduzo que. Qual é a diferença de convém que e deduzo que? No convém está na terceira pessoa, ou seja, você não consegue achar o sujeito. Agora, em deduzo, galera, qual que é o sujeito? Eu deduzo. Eu não posso falar ele deduzo, nós deduzo. Eu só posso falar eu deduzo. Ou seja, você consegue reconhecer o sujeito. É sujeito oculto. Ah, então se eu tenho sujeito, não pode ser subjetivo a outra. Não, eu acho que não. Ah, então beleza, tem um verbo aí. Esse verbo não é de ligação, não pode ser predicativa. Não tem 2 pontos, não pode ser apositiva. Não tem o de que, não pode ser nem objetivo indireto, nem completiva nominal. Ou seja, eu tenho um verbo e o seu complemento direto ali, sem preposição. Quando você tem um VTD, você faz a perguntinha o que, deduzo o que, e vem direta a resposta na frente, quer dizer que funciona como um objeto direto. Ou seja, esta frase é objetiva direta. Objetiva direta. Completa o sentido de um verbo sem preposição. Mais uma aí. É claro que vamos viajar nas férias. Que delícia, hein, gente? Tomara que seja verdade. Tomara que tenhamos férias. Tomara que tenha viagem. Tomara que tenha. Quando você olha para a oração em cor preta, é claro. O é, verbo de ligação. Todo mundo já gravou que o é vem do verbo ser e é um verbo de ligação. Claro, é uma coisa ou é uma característica? É uma característica. Eu tenho o verbo de ligação e eu tenho a característica, mas eu não tenho a coisa que tem essa característica. Eu não tenho, tipo, ó, isso aqui é claro. Ou seja, o que está faltando? Você tem o verbo de ligação e você tem a qualidade. A qualidade de quem? O que está faltando? O que está faltando? Fala aí, grita em voz alta. Está faltando sujeito, Digão. Muito bem, você tem o verbo de ligação e a qualidade, mas você não tem o que tem essa qualidade. Você não tem o sujeito, certo? Quando falta sujeito na oração principal, onde é que está o sujeito? Na frente, ou seja, uma oração subjetiva, né? Então, nós temos aí uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque o sujeito não está na oração principal. Beleza? Mais uma. Ela chegou à conclusão de que saiu no prejuízo. Vamos olhar para a oração principal. Ela, sujeito, chegou o verbo. Quem chega a algum lugar, alguma coisa, chegou à conclusão. Ah, beleza. Mas quem chega à conclusão de algo. Sobre algo. Certo? Então,
Galera, esse de que saiu no prejuízo, você viu que tem o de aí, né? Tem preposição. Quando tem preposição, ou é objetiva indireta, ou é completiva nominal. Aí o que você faz? Você olha para a palavra que veio antes. Esse de que está completando o sentido de conclusão, não é? Não chegou. Eu não falo assim, ó, ela chegou de que saiu. Eu não completo o sentido do verbo. Eu completo o sentido da palavra conclusão. Conclusão de quê? Se eu completo o sentido de um nome, completa o sentido de um nome, de um substantivo, completa nome, completiva nominal. Isso. Beleza? Completiva nominal. Show! E a última? Eu deixei a última para dar uma bronca para a galera que falta nas aulas ao vivo, certo? Eu espero sinceramente isto, que vocês não faltem mais, beleza? Ah, Digão, tem 2 pontos aí, eu já sei que é a positiva. Beleza. Galera, mas por que você sabe que é a positiva? Porque tem 2 pontos, Digão. Não, 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 não. Você sabe que é a positiva porque se que vocês não faltem mais, explica alguma coisa. Explica o que a palavra é isto, não é? Eu espero isto o quê? Onde está a explicação desse isto aí? Na frente. Que vocês não faltem mais. Então, quando que vem depois dos 2 pontos, explica uma palavra que veio anteriormente, você tem aí, então, uma oração apositiva. Beleza? Não foca só nos 2 pontos, não, tá? Perceba que o que está na frente explica um termo que veio antes dos 2 pontos. Beleza? Creuza. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado aí um pouco mais claro para vocês. Esses exemplos tenham ajudado, né, a compreender um pouquinho mais, para que essas orações fiquem cada vez mais naturais aí para vocês, certo? E que depois nós não tenhamos dificuldades para fazer os exercícios além da nota, provas, etc. Ok? Qualquer dúvida, chama o prof no WhatsApp, estamos sempre disponíveis para ajudar vocês, belezinha? E é isso aí, até o plantão, até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.